Canal Ball tem o prazer e a honra de receber um escritor aqui no nosso programa Fala Escritor, Vitor Hugo Paulucci Vieira, autor de 100 Templos de Barbacena. Vitor, seja bem-vindo ao Canal Ball, meu amigo. Muito obrigado, gostaria de agradecer a oportunidade, né, que me foi dada. Fico muito feliz, né, honrado também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Me conta, por favor, um pouquinho da sua carreira, né? Assim, quem é o Vitor? É um arquiteto? É um pesquisador? Me conta um pouquinho da sua vida. Então, assim, desde quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu sempre fui apaixonado pela arquitetura, né, de modo geral, especialmente a arquitetura religiosa. Sempre gostei muito. Aí, desde criança, eu fotografava igrejas, mas assim, por hobby mesmo. Aí eu resolvi cursar arquitetura e urbanismo na Unipac mesmo, aqui de Barbacena. Isso foi em 2017 que eu iniciei o curso. E aí, né, em 2021, eu tive que fazer dois TCCs, que foram exigidos pela faculdade, dois TCCs. Aí os meus orientadores me sugeriram realizar um TCC em forma de livro, com os tempos de Barbacena, e eu logo amei a ideia, porque eu sempre tive muita vontade de mostrar meu trabalho, né, as minhas fotos de igreja, divulgar um pouco da religião de Barbacena também, dos tempos religiosos. Então eu amei muito a ideia, sempre agradeço muito as duas. E aí surgiu a ideia do livro. Aí eu Uhum. fiz a diagramação toda Quantos- do livro, contei muito com a ajuda do meu professor Henrique também nessa parte. Foi um Uhum. processo muito trabalhoso, mas foi muito satisfatório também, porque rendeu um trabalho que foi muito importante para mim. É um trabalho de pesquisa muito completo, né? É um trabalho que demorou bastante tempo. A pergunta é exatamente essa: quanto tempo você ficou pesquisando os templos de Barbacena até concluir o livro? Então, na verdade, meu TCC1 foi Expansão Religiosa e os Tempos de Barbacena. Foram dois TCCs na faculdade. Então, os dois TCCs eram no período de um ano. Assim, obviamente que você pega as férias, você pega o começo da faculdade. Então, não são 6 meses, são bem menos que isso. Vamos pôr assim, uns 3 meses de pesquisa. E a gente estava numa época de pandemia, que as coisas estavam fechadas, as igrejas estavam fechadas. Eu tive que rodar todas as ruas da cidade. Eu basicamente imprimi um mapa com todas as ruas da cidade, rodei rua por rua. Porque algumas igrejas, a maioria das igrejas até você encontra informações na internet. Mas tem muitos templos pequenos, principalmente, que não tem nada, nenhuma informação. Então eu tive que rodar todas as ruas da cidade para encontrar esses templos. E depois, obviamente, tive que voltar em cada um deles para conseguir as informações necessárias. Foi um processo bem trabalhoso, então demorou assim uns 3 meses. E também Uhum. as pessoas nem sempre tinham os dados para me passar, assim, né, na hora que eu precisava. Elas tinham que correr atrás, pesquisar. Então foi um processo assim bem demorado. Foi um processo mais custoso, ainda que tenha durado 3 meses, mas na verdade ele vinha maturando na sua cabeça durante muito tempo, né? Porque quando você era criança, você já ficava fotografando igrejas e tal, então você sempre Uhum, pensava, de alguma forma, em fazer isso, né? Em colocar esse trabalho aparecer de alguma forma. Acabou calhando, porque quando você vai fazer o curso de arquitetura, né, você encontra um jeito de falar: "Espera aí, uai, isso aqui encaixa com o que eu fazia lá atrás, no seu tempo de mais jovem, né, quando uhum. você tinha o prazer, sem ainda ter noção de que isso ia virar um trabalho no final, né, mas acabou fazendo isso. Bom, eu acho que você gostou da ideia de pesquisar templos, pesquisar as igrejas. Agora, antes de eu te perguntar, porque eu sei que você gostou e você continuou esse trabalho, vem mais coisa por Uhum, aí. Mas nesse livro aqui, esse aqui, tá? Eu quero que você me fala desse livro aqui. Como é que você foi produzindo? Porque o livro é muito bem produzido, ele é obrigado. colocado as fotos, ele é bem feito, sabe? É um livro que deu realmente um pouco de trabalho para as pessoas verem. Eu estou abrindo as páginas aqui só para quem estiver nos acompanhando poder dar uma olhadinha, né? E olha a igreja de Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, é uma igreja muito bonita, né? Uma igreja que tem muitos anos e nesse formato aqui, quando você foi fazendo a Igreja de Fátima também, o pessoal, né, reconhece aqui, mas aí
quando você foi trabalhando isso, você falou também um pouquinho, por exemplo, sobre a parte de arquitetura, né? Porque não é Uhum. só a parte histórica. Aqui tem a história, mas tem também um pouquinho. Você fala das torres, você fala da parte de arquitetura mesmo. Fala um pouquinho disso para o pessoal poder entender como é que você trabalhou isso. Então, porque na verdade, como era um curso assim, de arquitetura, eu tinha que descrever a arquitetura principalmente, né? Que é a minha paixão mesmo. E assim, uma coisa que eu quis muito fazer era mostrar que tanto templos que são simples, quanto templos assim que são mais suntuosos, eles têm elementos para serem mostrados. Uma coisa que eu sempre comento é que a igreja de Nossa Senhora da Piedade tem uma imagem de Nossa Senhora da Pietá, né, que é a padroeira, esculpida em pedra na portada dela. Eu mostrei essa imagem no meu livro também. E as pessoas não reparam nessa imagem. Então, eu quis trazer assim, elementos arquitetônicos, claro, assim, não vou dizer ensinar, que seria um pouco de pretensão, mas, assim, de certa forma, trazer o vocabulário arquitetônico, mostrar para as pessoas o tanto de elementos arquitetônicos que tem nessas igrejas. E, assim, a beleza que elas têm, às vezes, mesmo numa simplicidade, elas têm elementos arquitetônicos. Então, assim, eu gostei muito. Foi um pouco trabalhoso também, porque, assim, se você for pegar, por exemplo, então, elementos que são da Europa, que foram construídos na Europa, puramente, eles não vão ter, talvez, a mesmo. Vão ser releituras aqui, popularizadas, às vezes por causa de custo, questão do clima, então não vai ser o mesmo elemento, assim, 100% igual. Mas, assim, então isso me deu um pouquinho de trabalho também, porque eu tinha que descobrir o nome de muitos elementos, que às vezes nem tinha um nome, assim, muito específico, e por serem Entendi. releituras, reinterpretações, mas eu quis mostrar que essas igrejas trazem um vocabulário religioso, às vezes de forma reinterpretada. Eu acho isso muito legal, muito interessante também de ser mostrado. Uhum. Agora, depois de fazer esse trabalho, esse tipo de pesquisa, você agora, né, pegou uma outra produção, você está fazendo um outro livro, preparando um Uhum. outro trabalho. O que que vem por aí? O que que o Vitor vai trazer para nós de novidade? Então, eu estou escrevendo com o escritor Ramon Brandão, que ele publicou um livro sobre arquitetura neocolonial. Ele é de Juiz de Fora. Eu já comecei a catalogar as igrejas de lá, já fotografei todas, na verdade, que eu precisava. Pretendo mostrar 150 templos de Juiz de Fora. Assim, o livro ainda está um pouquinho engatinhando, porque eu escrevi um rascunho de 70 templos, são 150 que eu quero mostrar. E assim, esse livro eu quero fazer um glossário ilustrado também. Porque nesse eu faço um glossário do lado, mas não ilustrado. Já nesse eu quero fazer um glossário ilustrado, para ficar mais completo. Quero trazer também uma descrição com os principais estilos arquitetônicos, para esclarecer mais também. E também um glossário com os termos religiosos. Por exemplo, o que é uma paróquia, o que é uma capela SUD, coisas assim, o que é um salão do reino das testemunhas de Jeová, essas terminologias assim, uma basílica, um santuário, para ficar mais fácil também das pessoas entenderem. Então, assim, Entendi. eu estou até com medo de ele ficar muito grande, porque eu estou me empolgando assim, muito, mas. Fazem 2 volumes. Mas é realmente um trabalho muito bacana, né, muito bem feito. Eu aconselho o pessoal a dar uma olhadinha, porque é um livro que, na verdade, ele serve para nós como informação histórica, como informação de conteúdo bastante qualificado. Então, Vitor, como é que o pessoal encontra o seu livro? Está à venda aonde? Então, tá vendo nas principais livrarias da cidade, né? Na Bernadette, principalmente. Ainda dá para encontrar na Vende BQ, eles estão com loja, se não me engano, virtual, né? Agora. Na tabacaria também, na banca da rodoviária, no quiosque do Shopping Barbacena. As principais livrarias da cidade também comigo. Para te achar, como é que faz? Eu tenho um pequeno canal no YouTube que chama Mundo da Arquitetura Victor Vieira. E meu Instagram é victor.vieira.arc. Lá eu posto algumas coisas né, de arquitetura, meus trabalhos, meus desenhos, né? Algumas coisas que eu vou trabalhando no livro. Também postei assim, algumas igrejas que eu fui, né? Que eu já fui em 10 mil igrejas no Brasil. E Uhum. também postei alguns tempos que ficaram de fora, porque as pessoas acham que são todos os tempos de Barbacena, mas não. Aqui são 200, né? Sem contar a zona rural, que eu coloquei só a zona urbana.
Aí, como são 200 templos, eu coloquei alguns outros no meu canal para mostrar eles também. Uhum. Perfeito. Ô, Vitor, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa aqui, para a gente poder falar um pouquinho da sua obra de forma geral, não só dos 100 templos de Barbacena, mas também o que vem por aí, que eu acho que essa novidade, né, essa ideia de dar continuidade, mas com a novidade de ser em outras cidades também, é Uhum. bastante interessante. Muito obrigado, viu, Vitor? Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado. Canal Bol aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.